Ah, então está querendo casar comigo por ciúme? Não era por amor? Faça-me um favor. Vá repensar seus sentimentos por mim e volte outro dia, pois hoje não quero vossa mercê. Júlia se levantou, seguida por Rodolfo, que foi atrás dela e segurou seu braço. Júlia se virou e puxou o braço, soltando-o da mão de Rodolfo. Não me segure. Não quero mais conversar com vossa mercê hoje. Mas, Júlia, se sinto ciúme de vossa mercê é porque a amo. Isso não pode estar em dúvida. O que quer de mim é posse, mas sou livre. Mesmo se um dia me casar com vossa mercê, serei livre. Não serei uma esposinha que faz tudo o que o marido manda e que fica com o rabinho entre as pernas. Agora com a licença, preciso trabalhar e não quero ter que chamar o Benedito. Nesse momento, muitas pessoas em volta olhavam em direção aos dois, pois era nítido que estavam discutindo. Então, um homem negro, alto, forte e bem vestido se aproximou e colocou a mão no ombro de Rodolfo. Algum problema, Sr. Rodolfo? Não, Benedito. O Sr. Rodolfo já está indo embora, respondeu Júlia a Benedito. Em seguida, dirigiu-se a Rodolfo. Não é mesmo, Sr. Rodolfo? Sim, Benedito. Não sei o que vim fazer aqui. Preciso reformular meus pensamentos e, principalmente, meus sentimentos, falou enquanto olhava bem nos olhos de Júlia. Rodolfo, então, virou-se, caminhou até o balcão do bar e perguntou ao barman. Quanto é a garrafa de vinho? 1 conto de réis, Sr. Rodolfo. Rodolfo colocou a mão dentro do paletó, retirou uma fina carteira de couro e colocou no balcão 2 notas de dinheiro. Comparadas às notas de real, aquelas eram bem grandes, quase quadradas. Dê-me mais 2 garrafas, por favor. Mas pode sacar as rolhas e recolocá-las, para que fiquem pela metade no gargalo. O barman fez o solicitado e entregou as 2 garrafas a Rodolfo. Antes de sair, Rodolfo pegou a outra garrafa, que estava na mesa, e virou o restante do líquido em sua boca, acabando com o vinho que ainda restava ali. Por fim, dirigiu-se à saída e abriu a porta que levava à antessala. Ao ver o homem, Augusto falou. Mas já vai tão cedo, Sr. Rodolfo? Sim, Augusto. Não estou para a conversa hoje. Tudo bem, Sr. Rodolfo. Vá com Deus. Rodolfo, sem ao menos responder, seguiu adiante. Retirou um charuto do bolso, acendeu e pôs-se a fumar enquanto abria uma das garrafas que levava consigo. Andava pelas ruas e bebia o vinho diretamente no gargalo. Ele também tinha uma sombra acompanhando de perto. Seguiu fumando e bebendo enquanto andava aparentemente sem rumo. Permaneceu assim até acabar uma das garrafas de vinho. Já visivelmente embriagado, jogou a garrafa em um beco, quebrando-a, e seguiu em frente até chegar numa pequena praça. Havia uma igreja bonita e bancos espalhados por toda a praça. Rodolfo caminhou em direção à lateral da igreja e se sentou no degrau de uma porta fechada. Em seguida, pegou outro charuto e voltou a fumar e a beber. Quando estava na metade da garrafa, começou a chorar sem emitir qualquer som. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ele chorava olhando para baixo. Terminando a garrafa de vinho, encostou-se à porta, terminou de fumar e adormeceu ali mesmo. O dia amanheceu e Rodolfo ainda dormia encostado à porta. De repente, surgiu um policial fardado como um militar. Vestia calças escuras e uma camisa de manga longa pesada, com botões dourados na frente e ombreiras com fios dourados pendurados. Usava um chapéu grande com uma pluma vermelha centralizada na parte frontal. O cinto era de couro preto brilhando e suas botas cobriam a calça e iam quase até o joelho. Com uma espada, deu algumas cutucadas em Rodolfo. Senhor, não pode dormir em praça pública. Por favor, vamos andando. Sem resposta,
O policial repetiu, agora com mais força e falando mais alto. Senhor, por favor, acorde. Rodolfo abriu os olhos e, com eles bem apertados, olhou para o policial e falou. O que disse? Não pode dormir em praça pública, senhor. Peço que levante e vá para sua casa. Certo, perdoe-me, por gentileza. Irei para casa. O policial se afastou, mas permaneceu por ali como se quisesse ter a certeza de que o homem realmente iria embora. Rodolfo se levantou devagar, tentou ajeitar seu cabelo com a mão, porém sem muito sucesso. Ajeitou seu paletó e bateu onde estava sujo de pó, limpando-se. Em seguida, seguiu caminhando e se afastou da igreja sob o olhar do policial. Foi em direção a uma rua que desembocava na praça e continuou caminhando pesadamente, porém de forma constante. À sua volta, não se localizava mais a sombra que o acompanhara na noite passada. Ele caminhou até chegar à casa de onde tinha saído no dia anterior, abriu a porta e entrou em uma sala. Havia uma bonita mesa no fim do cômodo, com 6 cadeiras ao seu redor. Uma cristaleira, cheia de copos, taças e recipientes de cristal, estava encostada a uma parede. Ao seu lado, posicionava-se uma estante. Em frente a ela, havia uma mesa de centro baixa, de cristal, com alguns adornos de metal. Ao redor da mesa, como se formassem a letra U, encontravam-se 3 belos sofás de madeira com estofados de couro verde escuro. Um deles possuía assentos para 3 pessoas, enquanto os outros acomodavam apenas 2. No chão, havia um grande tapete decorado, também verde, só que em um tom um pouco mais claro que o tom dos estofados dos sofás. Rodolfo colocou as chaves na prateleira de uma estante posicionada perto da porta. Pendurou seu paletó e seu chapéu em um cabideiro ao lado da estante e seguiu em frente, atravessando a sala até chegar à cozinha. Em suas paredes, havia ladrilhos de cor bege claro, que iam desde o chão até a metade da parede. Também na parede posicionavam-se prateleiras de madeira, que possuíam cortinas para fechá-las. Abaixo estava uma bancada de alvenaria e um forno a lenha, também de alvenaria. Na outra parede, havia uma mesa com alguns bancos sob ela. Rodolfo acendeu o fogão e colocou água em uma chaleira grande. Depois, levou ao fogo e a deixou lá até ferver. Com um pano em sua mão, retornou ao fogão, retirou a chaleira do fogo e seguiu em direção ao banheiro. O ambiente era ladrilhado como a cozinha, os azulejos brancos e lisos iam desde o chão até a metade das paredes. Apenas a última fileira superior possuía 3 faixas marrom escuras, que formavam 3 linhas rodeando todo o banheiro. A parte de cima da parede era pintada de branco. O chão era feito de peças do tamanho dos ladrilhos da parede, também brancos. Os cantos do piso eram marrons, do mesmo tom das faixas dos ladrilhos. Tinha um grande espelho emoldurado preso à parede. Embaixo do espelho, encontrava-se uma bancada de mármore com uma cuba em seu centro, e uma torneira dourada pendia para dentro dela. Havia também um vaso sanitário com uma caixa d'água acima, para descarga. Um escuro biombo de madeira separava o sanitário do resto do ambiente. Também havia um porta-toalhas de madeira de aproximadamente 1,5 metros, com 2 travessões e 2 toalhas em cada travessão. Uma banheira de louça com pés dourados se encontrava no canto do banheiro, já com água pela metade. Rodolfo despejou a água fervente na banheira e a mexeu com a mão. Em seguida, tirou a roupa e entrou na banheira. Permaneceu sentado sem se mexer, enquanto olhava para longe, pensativo. Depois de algum tempo, tomou banho, levantou e se enxugou. Seguiu em direção ao quarto. O ambiente era simples, os móveis eram pesadores e de cor marrom bem escura, quase preta. Em uma das paredes, havia um armário de 2 portas de frente para a cama. 2 mesinhas de cabeceira posicionavam-se uma de cada lado da cama. Na parede lateral, havia uma janela,
que estava fechada. Na outra parede lateral, encontrava-se a porta e, ao lado, uma escrivaninha. Rodolfo se vestiu e deitou-se na cama, permanecendo lá por algum tempo, descansando. Tudo foi escurecendo até que não pude ver mais nada. Quando o ambiente voltou a clarear, vi que Rodolfo se arrumava. Mesmo com a janela fechada, percebi que lá fora era noite, pois as frestas da janela estavam sem luminosidade aparente. Rodolfo abriu a porta do armário e se olhou num espelho posicionado no interior dele, preso à porta. Ajeitou-se, fechou a porta do armário e saiu do quarto. Seguiu pelo corredor, passou pela sala e, finalmente, saiu à rua. Realmente era noite. As pessoas andavam de um lado para outro, e a pouca luminosidade vinda dos raros postes tornava o ambiente mais obscuro. Rodolfo andava devagar, parecendo observar a bela noite que fazia. Seguiu caminhando por algum tempo, indo até a casa onde trabalhava Júlia. Quando chegou ao seu destino, parou, ajeitou-se e entrou. Augusto estava sentado na antessala. Senhor Rodolfo. Há muito que não aparece por aqui. Aconteceu algo? Não, Augusto, está tudo bem. Eu só precisei de um tempo para mim. Mas que bom vê-lo outra vez. Espero que aprecie a estada. Obrigado, Augusto. Rodolfo entrou na casa e tudo estava igual à primeira vez, porém mais animado. As meninas conversavam com os homens e, no palco, uma linda mulher dançava e cantava uma música. Logo, avistou Júlia. Ela estava conversando com um rapaz de aproximadamente 20 anos. Ela ria muito e gesticulava, acompanhada por aquela sombra bem próxima a ela. Rodolfo foi até uma mesa, sentou-se, e prontamente chegou uma mulher bem nova, provavelmente de apenas 18, 19 anos. Loira. Tinha um lindo sorriso, seios fartos e uma cintura bem marcada. Olá, Rodolfo, como vai? Perguntou ela. Tudo bem, e com vossa mercê? Melhor agora com o senhor aqui. É Milena, não é? Sim, meu nome é Milena, respondeu sorridente. Milena, faça-me um grande favor e chame Madame Lee aqui. Imediatamente, a menina deixou de sorrir. Deu para ver a decepção em seu rosto. Então, ela continuou. Mas, Rodolfo, eu disse algo que não gostou. Não, Milena, preciso mesmo falar com Madame Lia. Poderia chamá-la? Sim. Um minuto, por favor. Milena se levantou e seguiu em direção ao corredor. Enquanto isso, Rodolfo levantou a mão para o barman e acenou quando ele olhou. O barman lhe respondeu e, pouco depois, uma das meninas trouxe a Rodolfo uma garrafa de vinho já aberta e uma taça. Muito agradecido. E, com o olhar longe, pegou a taça e virou-se para pegar a garrafa. Porém, percebendo o movimento, a menina se apressou, pegou a garrafa, retirou a rolha, que estava quase para fora, e serviu Rodolfo. Em seguida, falou. Deseja algo mais? Não, jovem, nada mais. Obrigado, respondeu Rodolfo, ainda olhando para longe. Passando a mão pelo corpo, a moça foi para a frente de Rodolfo e insistiu. Tem certeza? Posso fazê-lo querer tudo. Agora, não tendo como não reparar na jovem, Rodolfo a olhou com admiração e respondeu. Cara jovem, vossa mercê é uma das mais belas nesta casa, mas meu coração já pertence a outra pessoa. A jovem aparentou um pouco de decepção, mas, atrás dela, surgiu uma voz suave, porém de grande presença. Ligia, irá conhecer os clientes mais antigos e suas preferências. Um dia, terá seus fiéis clientes, mas, por ora, deixe o senhor Rodolfo em paz. A voz veio de uma mulher com um pouco mais de idade que as outras. Ainda assim, era uma bela mulher.
Tinha cabelos curtos, seios fartos e cintura bem fina. Seu rosto tinha lindos traços e seu olhar era penetrante. Rodolfo se levantou e foi ao encontro da mulher. Que prazer revê-la, Madame Lia. Faz muito que não nos encontramos. Sim, há muito tempo não o vejo aqui. E soube que tivemos problemas da última vez que aqui esteve. Bebi um pouco demais, mas nada que o gigante Benedito não controlasse, respondeu Rodolfo, arrancando uma risada de Madame Lia. Por vezes, Benedito é bem convincente, não é? Eu que o diga, disse ele enquanto sorria para a senhora. Porém, Madame Lia, gostaria de falar sobre Júlia. Sim, eu sei, quer se casar com ela. Ela já me contou. Sabe que não impeço o casamento de minhas meninas, porém algumas ainda me devem dinheiro, e Júlia é uma delas. Até que tenha pago, não posso permitir que saia. Mas ela disse que estava juntando dinheiro para a compra de uma casa, não para pagar dívidas. Quanto Júlia deve? Caro amigo, não costumo falar disso com outros, porém, como sei que o seu amor é verdadeiro, vou lhe falar. Júlia me deve 300 contos de réis. Meu Deus, mas isso são quase 20 cavalos. Desse jeito, não vou me casar com ela nunca. Quero falar com Júlia. Posso ficar esta noite com ela? Gostaria de conversar sobre como pagar essa dívida. Se é esse o caso, meu amigo, nem cobrarei por hoje. Diga que já me pagou pela noite. Só espere que volte dos quartos, pois ela está em atendimento. Pode deixar, aguardarei, disse, visivelmente descontente. Se me dê licença, preciso resolver uns problemas. Posso deixá-lo na companhia de alguém enquanto Júlia não chega? Não, Madame Lia, não há necessidade. Esperarei por Júlia. Tudo certo, então. Pedirei às meninas que não incomode a Júlia que, quando terminar, venha falar com o senhor. Muito obrigado, Madame Lia. Tenho certeza de que vamos resolver esta pendência. Madame Lia se levantou para ir embora. Rodolfo levantou-se junto e se despediu. Em seguida, sentou-se e permaneceu observando o movimento da casa enquanto bebia o vinho. Dessa vez, era notável que bebia moderadamente, não como da outra vez. Passado algum tempo, Júlia saiu pelo corredor procurando Rodolfo. Ela o viu, foi em sua direção cruzando seu olhar com o dele e, prontamente, abriu um leve sorriso. Foi caminhando sem tirar os olhos dele, e Rodolfo aguardou fazendo o mesmo. Naquele momento, era como se o tempo tivesse parado. Um não enxergava mais nada além do outro. Quando ela estava quase chegando à mesa, Rodolfo se levantou, abriu um sorriso sincero e a abraçou. Minha querida Júlia, eu. Não fale nada, não importa o que aconteceu, interrompeu Júlia. O importante é que está aqui me abraçando outra vez, que posso estar sentindo o seu carinho. Nesse momento, Rodolfo respirou claramente aliviado e a abraçou ainda mais forte. Júlia interrompeu o abraço. Vamos para o quarto logo. Quero estar a sós com vossa mercê, quero poder conversar, acarinhar e beijar. Sim, vamos logo. Ele pegou a garrafa de vinho e ela taça aí. Antes de irem para o corredor, Rodolfo parou no bar. Por favor, dá-me mais uma garrafa de vinho e mais uma taça. O barman entregou mais uma garrafa a Rodolfo, e Júlia pegou a outra taça. Entrando pelo longo corredor, onde havia várias portas de um só lado, do outro era só parede, caminharam em direção aos quartos. O ambiente era de penumbra, já que as únicas fontes de luz eram algumas velas posicionadas em castiçais presos à parede do corredor. Júlia chegou até uma porta que estava com uma chave pelo lado de fora. Em algumas, a chave estava da mesma forma, enquanto outras não possuíam chaves.
Esse era o sinal que indicava qual quarto estava ocupado e qual não estava. Júlia abriu a porta e entrou, seguida por Rodolfo. O quarto era um cômodo bem simples e pequeno. O chão era coberto por uma tapeçaria de cor escura, quase vinho. A cama era de madeira escura, preta, com uma faixa de voal presa desde o teto até os laterais da cama. No canto do cômodo, havia 2 poltronas individuais com uma mesinha de canto entre elas. As paredes eram cobertas por um papel de parede listrado verticalmente, com listras que alternavam entre um verde musgo e um bege escuro. As cortinas, também escuras, eram pesadas e tapavam uma parede inteira, na qual havia uma janela. Assim que entraram, Júlia colocou as taças na mesa, pegou as garrafas e as colocou junto das taças. Em seguida, sem dizer uma palavra, foi em direção a Rodolfo e começou a beijá-lo. A imagem, então, escureceu, até que não pude ver mais nada. Quando tudo se tornou claro novamente, vi os 2 deitados na cama vestindo apenas roupas de baixo. Júlia estava com a cabeça deitada sobre o peito de Rodolfo, que abraçava e falava. Minha querida, estava com saudades e não via a hora de estar ao seu lado. Eu também senti sua falta. Pensei que havia desistido de mim. Por que não foi me procurar? Não sabia qual seria a sua reação. E se vossa mercê se recusasse a me ver? Poderia achar que não o amo. Não aguentaria essa rejeição. Nunca faria isso. Vossa mercê será minha esposa. Amo, mas não poderei me casar. Júlia, é sobre isso que quero conversar. Há pouco, conversei com Madame Lee e falei da minha intenção de desposá-la. Ela me confessou que faria gosto na nossa união, porém há um impedimento. A sua dívida para com ela. Que dívida é essa? Meu querido, esqueça isso. Não, Júlia. Fale-me, que dívidas tem com Madame Lia? Quero e preciso saber para que possa ajudá-la. Não posso. Não quero lhe dizer. Por que não? O que fez de tão errado, que teme minha reação? É exatamente isso. Tenho medo de sua reação e não sei o que fará. Não sei se me perdoará ou se me largará de vez. Agora está me deixando preocupado. Será pior se não me contar, pois pensarei 1000 coisas. Tudo bem, falarei. Então, Júlia se levantou e sentou-se na poltrona. Posicionou as mãos nos braços da poltrona e permaneceu olhando para baixo. Em seguida, respirou fundo e confessou. Estive grávida de vossa mercê. O que foi que disse? Perguntou Rodolfo, levantando-se por conta da tamanha surpresa. Sim, meu querido, estive grávida de um filho seu. E perdeu nosso filho? Não foi bem assim que aconteceu. Eu estava assustada e não poderia ter aquele filho, pois ainda não confiava em vossa mercê e não teria condições de criá-lo. Além disso, ele atrapalharia meu trabalho. Então, pedi ajuda a Madame Lia, e ela me levou a um aborteiro. O que fez? Se tivesse me falado, estaríamos casados, com um filho, felizes e sem esse problema da dívida com a Madame Lia. Eu sei, não há um dia em que não me arrependa. Pois continue sua história. Então, Madame Lia me levou a um aborteiro na cidade vizinha. Ele me cobrou 50 contos pela consulta e mais 100 contos pelo procedimento. Madame Lia pagou e, desde então, eu devo a ela. Porém, não consigo pagá-la, pois ela me cobra 10% de juros, e só consigo pagar cerca de 5 contos por mês. Sendo assim, a dívida aumenta a cada mês. É por isso que sempre lhe digo que não poderei me casar com vossa mercê. Vou tentar resolver isso o mais rápido possível. Júlia se levantou e sentou no colo de Rodolfo, abraçando-o. Desculpe-me. Depois conversamos sobre isso.
Logo depois, os dois estavam arrumadores e prontos para sair do quarto. Júlia abriu a porta e passou a chave para o lado de fora. Em seguida, os dois atravessaram o corredor e se sentaram numa mesa disponível. Júlia se levantou e tornou a seguir para o corredor e, pouco depois, retornou com Madame Lia. As duas se aproximaram da mesa e se sentaram. Madame Lia perguntou. A Júlia me disse que gostaria de falar comigo. O que quer dizer? Madame, pode ficar tranquila, que não tenho nenhum segredo com minha Júlia. Já soube do acontecido e quero negociar com a senhora. Sim, pode falar. Quero levar Júlia hoje mesmo para minha casa. Por isso, ofereço-lhe 40 contos de réis por mês. Assim, amortizamos os juros e diminuímos o saldo devedor todo mês. Todo mês, faremos as contas para ver quanto devemos à senhora e vamos pagando. Mas assim vossas mercês vão demorar 30 meses pagando. Isso equivale a 2 anos e meio. Menos, pois os 10% vão diminuindo, e a amortização será sempre maior do que a do último mês pago. Não entendi. Vou demonstrar com um exemplo. Devemos 300. Então, este mês os 40 contos pagarão os 10% e amortizaremos 10 contos, sobrando 290 contos a pagar. No mês seguinte, pagaremos 29 contos de juros e 11 contos da dívida, sobrando 279 contos em dívidas. Então, todo mês amortizaremos um pouco mais do que no mês anterior. Não concordo. Quero receber tudo de uma vez. Quando emprestei, foi tudo de uma vez. Mas assim ficará impossível pagar. E, se eu pagar como estou falando, pagarei muito mais que 300 contos. Desculpe, Rodolfo, sou muito prática. Tem. Não tem. E, levantando da cadeira, despediu-se. Aproveite o restante da noite. Nesse momento, a sombra reapareceu ao lado de Júlia pela primeira vez naquela noite. Minha querida, não sei o que fazer. Se tem 40 contos de réis por mês para pagar a dívida, pode me dar essa quantia e deixar que eu vá pagando. Estarei livre em aproximadamente 2 anos, não é isso mesmo? Sim, mas eu não disponho de 40 contos de réis por mês. Eu estava tentando negociar e depois baixaria minha oferta, se ela concordasse. Se ela não aceitasse reduzir o valor da parcela ou do total, eu aceitaria da forma como sugeri e daria um jeito de pagar os 40 contos por mês. Como vossa mercê oferece o que não tem? Está brincando com a minha vida? Logicamente que não. Eu estava negociando. Às vezes, precisamos começar assim, disponibilizando as maneiras possíveis para finalizarmos o negócio. Então, sou um negócio para vossa mercê? Questionou irritada. Minha amada, olha o que está falando. Eu estava prestes a oferecer o que não tinha pela sua liberdade, e vossa mercê me faz uma pergunta dessa. Sim, desculpe-me. É que preciso ficar livre para podermos ser felizes. Não sei o que fazer para me livrar da dívida. Vamos pensar em algo. Rodolfo parou e permaneceu olhando para Júlia. Pouco depois, prosseguiu. E as joias que lhe dei ao longo desses anos? De certo, poderão amortizar grande parte da dívida. Assim, posso negociar com Madame Lia outra vez, agora com mais poder de persuasão. Foi com as joias que eu paguei grande parte da dívida durante todo esse tempo. Por isso, a dívida não cresceu tanto assim. Toda vez que me dava uma joia, eu a vendia e pagava a dívida. Compreendo. Então, vou para casa e ver o que consigo fazer. Está triste comigo, não é mesmo? Sim, Júlia, estou triste. Mas vamos tentar resolver nosso problema primeiro, e depois nos acertamos. Rodolfo se levantou e Júlia fez o mesmo, depois deu a volta na mesa e falou.
posso ir para casa com vossa mercê hoje? Sou só sua, posso me ausentar? Não, Júlia. Hoje preciso pensar no que vou fazer. Preciso de um tempo para analisar o que fazer. Então, tudo bem. Ela o abraçou e seguiu em direção ao corredor. Rodolfo permaneceu ali parado, sem mexer um músculo sequer, observando-a ir embora. O rosto dele expressava desânimo, como se ele não tivesse como reagir. Impotência seria a palavra correta para descrever o que ele parecia estar sentindo. Depois que Júlia sumiu pelo corredor, Rodolfo ainda continuou parado por alguns momentos, até que se virou e seguiu em direção à porta. Após sair do salão principal, despediu-se de Augusto e foi embora. Nitidamente desolado, seguiu caminhando a passos miúdos pela rua, andando bem devagar. Levou uma eternidade para chegar até a sua casa e, no caminho, passou pelas pessoas como se elas não estivessem ali. Vez ou outra, parava e olhava para o céu, como se buscasse inspiração divina ou orasse a Deus para que acontecesse um milagre. Enquanto eu observava, Bruno falou em meu pensamento. André, Rodolfo está perdido e não sabe o que fazer. Ele já deu mostras de que não é apegado a bens materiais quando o assunto é presentear Júlia. Porém, não devemos fazer nada só com emoção, e sim agir também com a cabeça. Rodolfo é muito mais emoção que raciocínio e já provou isso também nas outras vidas dele. Sim, Bruno. Reconheço que também sou um pouco assim. Posso garantir que, às vezes, ficamos cegos para a razão e precisamos de uma pessoa de fora para entender que estamos errados. Preciso de pessoas assim, e ele, pelo menos nessa vida, parece-me ser sozinho. Até agora, não vi nenhum parente ou amigo sincero em quem ele possa confiar, o que torna a vida mais difícil. Bruno permaneceu em silêncio, e logo percebi que fez isso para que eu voltasse a prestar atenção aos acontecimentos, e assim o fiz. Rodolfo estava chegando à casa. Vagarosamente, apanhou as chaves, abriu a porta e entrou. Após fechar a porta, foi direto para o quarto. No caminho, tirou apenas o chapéu e o jogou na poltrona da sala. Jogou-se na cama e permaneceu estático por algum tempo, exatamente na mesma posição em que caiu. Então, virou-se e começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ele emitisse um som sequer. Era só silêncio e tristeza naquele momento. A imagem, mais uma vez, escureceu e, quando clareou, pude ver novamente Rodolfo. Ele terminava de se arrumar e estava muito bem vestido. Pegou seu chapéu, seu paletó e foi até uma escrivaninha. Abriu a gaveta, pegou alguns papéis, sentou-se e ficou olhando para eles. Após analisá-los, separou alguns e os colocou em uma pasta de couro preta que estava sobre a escrivaninha. Em seguida, levantou-se e foi em direção à porta de saída de sua casa. Já na calçada, parou e ficou estático por alguns segundos. Olhou para o céu, que não possuía nenhum filete de nuvem e era de um completo azul turquesa. Era um dia lindo. Virou-se, então, para a direita e seguiu caminhando tranquilamente. A cidade era típica do interior de Minas Gerais, como Ouro Preto ou Mariana, pois, a todo momento, encontrávamos praças com igrejas. A cidade lembrava até mesmo Paraty, no Rio de Janeiro. Nas ruas, havia alguns comércios. Em bares, homens bem trajados bebiam e petiscavam. As barbearias eram muito interessantes, antigas, e tudo estava em perfeito estado e brilhando como se fosse novo. Na esquina de uma mercearia, havia um homem vendendo carne em uma carrocinha. Era o chamado tripeiro, que já não é muito visto nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades. Logo mais à frente, Rodolfo foi em direção à entrada de uma casa bem grande com uma fachada amarela em alto relevo. Na sua estrutura, estava escrito Banco do Brasil em alvenaria. Fiquei muito surpreso,
pois estava vendo a história na minha frente. Deslumbrado com a oportunidade que estava tendo, pude ouvir Bruno falar em minha mente. André, não se deslumbre com as imagens que vê. Preste atenção na vida de Rodolfo. Passei a focar novamente no momento e analisei o interior do banco, que era todo feito de madeira bem pesada, inclusive as mesas, as cadeiras, os bancos, o piso e os arquivos. Até o balcão dos caixas, que, por sua vez, não possuíam grades. Reparei que Rodolfo sentou-se em uma das cadeiras postadas em frente à mesa de um dos gerentes. Permaneceu aguardando até que um homem apareceu. Ainda que aparentasse ter entre 40 e 50 anos, o homem tinha cabelos grisalhos e ostentava um belo bigode de pontas salientes arqueadas para cima. Sua estatura era mediana, nem magro, nem gordo, e ele estava muito bem vestido. Rodolfo, ao vê-lo, levantou-se e o cumprimentou, apertando sua mão. Como vai, Sr. Francisco? Muito bem. E o senhor, como vai? Estou bem, meu caro. O que o traz aqui, Sr. Rodolfo? Veio comprar mais ouro? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não, desta vez meu estoque ainda está suficiente. O que me traz aqui, amigo Francisco, é que venho pedir que hipoteque minha casa. Mas o que houve? Está com algum problema sério? Não, caro amigo. Quero apenas investir mais nos meus negócios, produzir mais. Então, tenho que pedir que traga a documentação com a avaliação de sua casa e os documentos de sua posse. Sim, já me adiantei e trouxe todos eles. Gostaria que verificasse se falta algum documento. Trago ainda hoje, se possível. Rodolfo entregou os papéis que estavam dentro da pasta de couro, e Francisco os analisou cuidadosamente. A demora na análise fazia Rodolfo bater o pé no chão repetidas vezes, visivelmente ansioso. Ele também passou a mão no rosto diversas vezes, enquanto o gerente lia calmamente os papéis e apertava a ponta de seu bigode, como se o moldasse ainda mais para cima. Está tudo aqui, Rodolfo. Então, visivelmente aliviado, Rodolfo se acomodou na cadeira em que estava sentado enquanto relaxava os ombros. Então, como podemos fazer? Perguntou Rodolfo. O senhor vai querer dividir a hipoteca por quantos meses? Gostaria de pagar em 2 anos. Senhor Rodolfo, vou ver o que consigo, mas nunca fizemos os parcelamentos por um tempo tão longo. Tentarei estender ao máximo o prazo. Por favor, Sr. Francisco, tente estender ao máximo. Quando poderemos definir isso? O mais rápido possível. O senhor acha que já dará para fecharmos a negociação da próxima vez? Sim, está tudo aqui, e darei entrada nos papéis com o menor prazo que eu conseguir. Na próxima quinta-feira, pode passar aqui para assinar os papéis de hipoteca e pegar seu dinheiro. Francisco se levantou e estendeu a mão a Rodolfo, deixando claro que não havia mais tempo para conversarem. Rodolfo se levantou, apertou a mão de Francisco e se despediu. Muito obrigado. Na quinta-feira, estarei aqui para acertarmos os detalhes finais. Até mais ver, Sr. Rodolfo. Até mais ver. Dirigindo-se à saída do banco, ele seguiu em frente com um leve sorriso no rosto, que lembrava os sorrisos de Bruno. Rodolfo continuou andando enquanto olhava para cima, como se estivesse agradecendo aos céus. Cumprimentou as pessoas que passavam por ele, visivelmente mais leve, como se houvesse tirado um peso dos ombros. Então, entrou em uma das igrejas, seguiu até a frente do altar, fez o sinal da cruz e se direcionou ao primeiro banco da fileira. Em seguida, ajoelhou-se e começou a rezar. Nesse momento, pude ouvir Bruno falar em minha cabeça. André, feche os olhos e concentre-se. Assim o fiz e, prontamente, escutei a oração de Rodolfo.
Senhor, obrigado por ser tão bom comigo. Abandonei minha casa e vim para esta cidade. Quando vi Júlia, soube que ela era a mulher da minha vida. Não me importo com seu passado, importo-me de estar ao lado dela no futuro e de garantir uma vida de felicidade. Obrigado, Senhor, por me dar a chance de ser feliz. Prometo fazê-la feliz também. Depois desse agradecimento espontâneo, Rodolfo rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Levantou-se, foi até a porta e colocou dinheiros dentro do ofertório. Por fim, virou-se de frente para o altar, benzeu a si mesmo e saiu. Continuou a caminhar bem feliz, parou na banca de uma florista e comprou um buquê de flores vermelhas. Seguiu e, de vez em quando, levava as rosas perto de seu nariz. Ele inspirava fundo e fazia uma expressão de contentamento como se sentisse o perfume mais delicioso da vida, o perfume de uma conquista. Chegando em frente à casa de Madame Lia, Rodolfo parou e ajeitou a roupa. Em seguida, entrou na antessala. Bom dia, Augusto. Bom dia, Sr. Rodolfo. Parece bem disposto hoje. Sim, caro Augusto. Estou feliz. Hoje, em particular, estou bem feliz. Rodolfo seguiu para o salão, ainda vazio, e sentou-se na cadeira ao lado de uma mesa posicionada bem próxima ao bar. Permaneceu ali até aparecer uma jovem pelo corredor, que falou com ele. Olá, seu nome é Rodolfo, não é? Sim. Por que está aqui tão cedo? Porque quero estar com Júlia o mais rápido possível. Um dia, terei um homem que me ame assim, da forma como o Senhor a ama. Sim, terá sim. Expresso os melhores sentimentos para que consiga ter um homem que a ame assim como ama a doce Júlia. Se assim for, ele será capaz de até dar a vida por vossa mercê. Suspirando ao ouvir tais palavras, a jovem se virou e disse. Só um segundo, Sr. Rodolfo. Vou chamar a Júlia para o senhor. Dito isso, a jovem seguiu em direção ao corredor. Enquanto caminhava, parou na metade do caminho e lhe perguntou. O senhor quer que eu lhe sirva algum aperitivo enquanto espera? Sim, minha jovem. Quero uma garrafa daquele vinho ali, disse Rodolfo, apontando para o vinho. Mas não quero que o abra ainda. E traga-me 2 taças. A jovem fez o que foi pedido enquanto sorria, como se estivesse admirando o momento. Pediu licença e seguiu novamente ao corredor. Rodolfo segurou a garrafa enquanto esboçava um leve sorriso, sem esconder a felicidade que estava sentindo. Parecia estar lendo cada palavra do rótulo do vinho, como se não conhecesse a garrafa que sempre pedia. Parecia que as palavras que lia não estavam sendo gravadas em sua mente, como se entrassem pelos olhos sem sequer chegar ao cérebro. Certamente, Rodolfo já se encontrava pensando num momento de júbilo que esperava viver na quinta-feira. Passado algum tempo, desviou da garrafa o seu olhar, que ficou perdido no ar, como se estivesse sonhando acordado. Júlia entrava no salão naquele momento, e seus olhares se cruzaram. Trocando sorrisos com a moça, ele se levantou e rapidamente chegou até a amada, abraçando-a com força. Retribuindo o abraço, ela perguntou. O que foi? O que aconteceu? Parece diferente. O que aconteceu? Nada, Júlia, nada. Só estou feliz em vê-lo e quero passar a noite em sua companhia. Certamente, Madame Lia não permitirá. Chame-a para que eu converse com ela. Ela não se encontra, foi resolver uns assuntos fora. Mas, antes de abrirmos, ela já estará de volta. Não esperaremos. Vamos agora para um dos quartos. Mas só pensa nisso. Sim, só penso em estar na sua companhia. Quero deitar em seu colo e receber cafuné. Quero dormir ao seu lado sentindo seu perfume. Quero estar a noite toda com vossa mercê,
sem pensar se amanhã irei embora ou não. Ah, Rodolfo, está sonhando. Que lindo. Mas lembre-se de que amanhã terá que ir embora e acordará desse sonho. Então, tornará a se ver na realidade. Por pouco tempo. Por pouco tempo, tenho certeza. Que o Senhor o escute e faça de suas preces a minha verdade. De mãos dadas, foram em direção ao corredor. Ele a parou por um instante e soltou sua mão. Em seguida, voltou à mesa e pegou a garrafa e as taças. Júlia abriu um sorriso e o abraçou lateralmente, e seguiram juntos. Entraram em um dos quartos, e Rodolfo descansou o vinho e as taças sobre uma mesinha entre duas poltronas. Pediu um beijo, que foi prontamente dado por ela. Os dois se abraçaram e se beijaram calorosamente e, quando interromperam aquele momento, Júlia perguntou: "O que está acontecendo? Está diferente hoje." "Estou mais apaixonado e, a cada dia, tenho mais certeza de que se aproxima o dia a partir do qual viveremos juntos para o resto de nossa vida. Eu a farei feliz como sempre desejei. Deus permita. Sonho com esse momento também, meu amor." Rodolfo a beijou mais uma vez. A imagem sumiu aos poucos e reapareceu. Rodolfo dormia sob as cobertas com Júlia adormecida e abraçada a ele, sua cabeça repousava no seu peito. Ambos pareciam felizes. De repente, umas 4 ou 5 batidas retumbaram na porta. Mais batidas se repetiram, dessa vez acompanhadas por uma voz masculina. "Senhora Júlia." "Sou eu, Benedito. Quero falar com vossa mercê." Acordando com os barulhos, Rodolfo foi em direção à porta. "O que foi, Benedito? Aconteceu alguma coisa?" perguntou com a porta ainda fechada. "Senhor Rodolfo." "É o senhor?" "Sim, Benedito, sou eu mesmo." "Aconteceu algo?" "Não, senhor. É que Madame Lia soube que o senhor estava com Júlia. Entretanto, como os senhores não saíram do quarto e ninguém de fato os viu entrar aí, ficamos preocupados. Madame Lia me pediu que dissesse que ela gostaria de conversar com o senhor, caso estivesse aí." "Obrigado, Benedito. Avise a Madame Lia que irei assim que me arrumar." "Muito obrigado, senhor Rodolfo. Falarei com ela." Logo, Rodolfo, sem acordar Júlia, arrumou-se e saiu do quarto. Seguiu em direção ao salão e, ao chegar lá, pareceu procurar alguém, esticando seu pescoço enquanto olhava de um lado para outro, até que acenou para Benedito, que veio em sua direção. "Senhor Rodolfo, Madame Lia quer falar com o senhor." "Sim, falarei com ela." "Pode chamá-la." "Ela está no escritório." "O senhor pode ir lá." "Ela pediu que entre sem bater." "Muito obrigado, Benedito." Então, Rodolfo seguiu em direção ao corredor outra vez. Caminhou até a última porta, parou em frente a ela e ajeitou sua roupa. Em seguida, abriu a porta e entrou pedindo licença. Lá dentro, Madame Lia estava sentada em uma cadeira atrás de uma escrivaninha de escritório. Na frente da escrivaninha, encontravam-se 2 cadeiras bem rústicas. Aliás, todos os móveis eram bem rústicos, de cores bem escuras. Na parede, havia um relógio de pêndulo dentro de uma caixa bem trabalhada e com uma porta de vidro, permitindo ver o pêndulo balançando de um lado ao outro. No topo da caixa do relógio, havia uma águia entalhada com as asas abertas como se fosse um telhadinho sobre a caixa. Em um canto do escritório, tinha um gaveteiro com 10 gavetas. Ao seu lado, havia um espelho numa moldura presa a um suporte. No outro canto da sala, uma mesa estava posicionada, como se fosse uma mesinha de cabeceira que sustentava um cofre de aparência pesada. Ao lado, havia um aparador embaixo de uma janela, que estava protegida por uma leve cortina de tecido branco.
Havia cortinas mais pesadas em um tom verde musgo presas nas outras paredes brancas, que pareciam precisar de uma mão de tinta. O chão era feito de tábuas corridas de um marrom tão escuro que parecia preto. Quando Rodolfo entrou no escritório, Madame lhe abriu um sorriso e falou: Como está, Rodolfo? Estou bem. E a senhora, como está? Vou bem também. Por favor, sente-se. Rodolfo, prontamente, puxou uma das cadeiras e se sentou. Quer falar comigo, Madame Lia? Sim, Rodolfo, gostaria de falar com o senhor sobre a nossa querida Júlia. Em que posso ajudá-la? É que, com suas constantes vindas aqui nos últimos dias, sabendo que não precisa pagar por ela já que vai pagar a alta dívida, Júlia não recebeu um valor considerável e não conseguirá pagar os juros que me deve. Dessa forma, a dívida aumentou, e estou lhe informando que ela agora é de 330 contos de réis. Rodolfo ficou bastante incomodado com as palavras de Madame Lia. Madame Lia, espero que a senhora reconsidere, pois irei, tão logo, pagar a dívida à vista, como me pediu. Espero, verdadeiramente, que não me cobre os juros deste mês, pois terá o dinheiro todo em suas mãos. Mais vale receber os 300 contos do que nunca receber nenhum dos 330 contos. Mas terei Júlia comigo para sempre, o que me rende uma boa clientela, já que Júlia é uma das garotas preferidas. Ganhe de qualquer modo. Peço que haja com o coração e deixe que vivamos nosso sentimento. Sei que gosta de Júlia. Faça isso por ela. Prometo-lhe entregar os 300 contos na próxima quinta-feira. Faça isso, mas sobrarão 30 contos a pagar. Com isso, a dívida só crescerá 3 contos por mês, o que será melhor para o senhor. Meu caro, tenho Júlia como uma filha, mas sei separar meus sentimentos dos negócios. Até porque, no ramo em que trabalho, se eu os misturasse, certamente não teria chegado aonde cheguei, tampouco conseguiria ir adiante. Peço que reconsidere. Faça-me um pequeno favor. Pense, e conversaremos a respeito disso na quinta-feira. Tudo bem, Rodolfo. Na quinta-feira, conversaremos sobre isso. Rodolfo saiu da sala de cabeça baixa e sem se despedir de Madame Lia. Pensativo e com a mão direita sobre a cabeça, seguiu pelo corredor e, no salão, encontrou Benedito. Benedito, por favor, avise Júlia de que precisei sair e que volto quinta-feira. Sim, senhor Rodolfo, avisarei a ela. Cabisbaixo, Rodolfo foi embora. Já era noite. Ele seguiu andando de cabeça baixa até chegar à sua casa. Lá seguiu o mesmo ritual da outra vez. Apanhou as chaves, abriu a porta, entrou, fechou a porta e foi para o seu quarto. Depois, deitou-se na cama e permaneceu ali por um bom tempo, olhando para cima. Piscava raramente, mas, a todo momento, coçava a cabeça e passava a mão no rosto, provavelmente pensando no que iria fazer naquele momento. Na manhã de quinta-feira, após se vestir, ele foi até a cozinha, apanhou um pedaço de broa e passou manteiga enquanto a chaleira começava a apitar. Ele foi em direção a ela e a retirou do fogão, passando um café que já estava no coador. Tomou seu café da manhã, apanhou a pasta de couro e saiu pela porta. O céu estava nublado, impedindo que se visse qualquer pedacinho azul. Rodolfo caminhava pelas calçadas enquanto charretes e cavalos passavam com seus condutores e cavaleiros. Perto da casa dele, algumas pessoas o cumprimentaram, mas, à medida que se afastava, os cumprimentos ficaram cada vez mais raros. Ele se aproximou do Banco do Brasil e entrou. Avistou Francisco sentado à sua mesa, porém com um cliente à sua frente. Rodolfo se aproximou e falou: Bom dia, Sr. Francisco. Estou no aguardo do atendimento. Bom dia, Rodolfo. Sim, logo o atenderei. Um momento, por favor.
Rodolfo se afastou e se sentou em um banco de 3 lugares encostado na parede. Ele era o único sentado ali. Além do senhor que estava sendo atendido, havia mais 2 homens um pouco mais à frente e, nos caixas, somente um homem, já em atendimento. Passado algum tempo, Rodolfo já estava bastante ansioso para ser chamado. Outro gerente, então, aproximou-se e falou: Olá, senhor, posso ser útil? Estou disponível e, se eu puder ajudar, ficarei contente. Muito obrigado pela gentileza, mas vim pegar a resposta de um processo já começado com o senhor Francisco, então acho que não será possível dar prosseguimento com o senhor. Entendo. Bem, se precisar de algo, estou à sua disposição. Muito obrigado, meu caro. O homem retornou para sua mesa. Rodolfo tornou a olhar para a mesa de Francisco no exato momento em que o senhor que estava sendo atendido se levantou e apertou a mão de Francisco, que havia se levantado com o cliente. O cliente virou-se para Rodolfo e, antes de ir embora, falou: Bom dia, meu jovem. Muito obrigado, e um bom dia para o senhor também, respondeu Rodolfo, educadamente. Rodolfo se levantou, foi em direção à mesa de Francisco e sentou-se. Bom dia, senhor Francisco, como vai? Vou bem, meu amigo. E o senhor, como tem passado? Bem, muito bem. E então, vamos direto ao assunto que o traz aqui. Sim, vamos aos detalhes para que nada saia sem entendimento. Sim, então vamos. Conseguimos chegar ao valor de 293 contos de réis e dividiremos esse valor em 20 meses para o senhor pagar. Serão 15 contos de 800 réis por cada uma das parcelas, totalizando, no final, um montante no valor de 316 contos de réis. O senhor não pode arredondar este valor para 300 contos de réis? Não, caro Rodolfo, pois essa é uma avaliação sobre os documentos da sua casa. Veja o que pode fazer por mim. Gostaria muito de que chegássemos a esse valor. Bem, aguarde um pouco. Francisco se levantou com os papéis, foi em direção a uma porta localizada nos fundos do grande salão do banco, entrou e fechou a porta. Então, permaneceu um bom tempo lá dentro. Enquanto esperava, Rodolfo ficou quase imóvel sentado à mesa de Francisco, movendo-se de vez em quando apenas para olhar em direção à porta, com esperança de que Francisco saísse de lá a qualquer momento. Depois de um bom tempo, Francisco saiu e caminhou em direção a Rodolfo. Passou por ele sem olhar, enquanto Rodolfo olhava fixamente para o gerente. Francisco, então, sentou-se e tornou a falar. Senhor Rodolfo, como sempre foi um bom cliente e sempre cumpriu com seus compromissos, ganhou um voto de confiança do nosso banco. Terá os 300 contos de réis e pagará o valor de 16 contos de réis em 20 meses, totalizando 320 contos de réis. Está bom dessa maneira? Sim, senhor Francisco, está muito bom. Então, leia o contrato. Preencha os valores com letra de próprio punho, e daremos seguimento ao processo. Rodolfo pegou os papéis e os leu calmamente. Terminada a leitura, escreveu no contrato os valores e assinou o documento. Em seguida, entregou tudo a Francisco, que analisou todos os papéis. Francisco pegou, então, um bloco fino em uma das gavetas, destacou uma folha, preencheu, assinou e carimbou. Entregou uma cópia do contrato a Rodolfo, juntamente ao papel, e falou: Rodolfo, aqui está a sua via do contrato e a ordem de pagamento, que o senhor já pode resgatar nos caixas agora mesmo. Senhor Francisco, muito obrigado pela sua ajuda. Foi um grande prazer tratar desse assunto com o senhor, agradeceu enquanto pegava os papéis. Eu que agradeço, senhor Rodolfo. Estamos aqui para ajudá-los sempre que possível. Até mais ver, caro amigo.
Até mais ver, meu amigo. Rodolfo se levantou e foi em direção aos caixas. Em seguida, entregou a ordem de pagamento, e o funcionário analisou e disse: Senhor, peço que aguarde, pois não tenho essa quantia aqui comigo e terei que providenciá-la lá dentro. Se quiser, pode se sentar, que logo venho com seu dinheiro. Sem problemas, meu caro. Rodolfo se dirigiu para o banco onde havia aguardado anteriormente e sentou-se outra vez. Entretanto, dessa vez a espera foi menor. Logo, o funcionário reapareceu e o chamou. Senhor Rodolfo, pode vir ao caixa, por favor? Rodolfo, prontamente, dirigiu-se até o caixa. Senhor Rodolfo, seu dinheiro está aqui. O senhor pode conferir, por favor? Não preciso de conferência, meu rapaz. Confio no banco. Não é questão de confiança, senhor Rodolfo. Errar é humano, e posso ter errado, não é mesmo? Neste caso, então, conferirei. Rodolfo pegou o dinheiro e contou. Em seguida, voltou-se para o rapaz e falou. Está tudo correto. Muito obrigado, meu caro. Posso pedir um envelope para que eu guarde o dinheiro? Certamente. O rapaz entregou um envelope, e Rodolfo guardou o dinheiro. Em seguida, colocou o envelope dentro de sua pasta de couro. Caro jovem, tenha um bom dia. Bom dia para o senhor também. Rodolfo virou-se e foi embora do banco com um grande alívio estampado em seu rosto. Seguiu, então, andando devagar pelas ruas. Enquanto ele caminhava, notei que deveria estar frio, pois as pessoas estavam com roupas mais pesadas do que nos outros dias. Pensando nisso, perguntei mentalmente para Bruno. Bruno, o tempo mudou muito de um dia para outro, não é mesmo? André, na verdade, o que você viu antes não necessariamente foi o dia anterior a este que estamos vendo. Nós só estamos vendo o que realmente é relevante à história. Entendi. Então, podem ter se passado semanas entre os acontecimentos relatados desde o início desta vida. Teoricamente, sim. Mas, na prática, não, pois normalmente vemos uma fase em que os fatos relevantes estão acontecendo com uma frequência maior. Dessa forma, os intervalos entre os fatos vistos podem ser nulos, e, então, realmente vemos os dias vividos em sequência, ou podem ter espaços de aproximadamente 2, 3 dias. Quando eu ia continuar a conversar com Bruno, ele me chamou a atenção para o que estava ocorrendo. André, agora precisamos prestar atenção aos fatos desta vida de Daniel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Então, calei-me e voltei a prestar atenção ao que estava acontecendo. Rodolfo estava na mesma igreja em que havia entrado alguns dias antes e repetiu o mesmo ritual da última vez. Senhor, obrigado por continuar sendo tão bom comigo. Obrigado por me garantir o valor que eu precisava, por ter feito as pessoas serem boas comigo e terem se esforçado para conseguir o que eu precisava. Peço ao Senhor que me ajude com Madame Elia, para que eu possa convencê-la a liberar Júlia do restante da dívida. E peço também, Senhor, que me dê sabedoria para que eu faça Júlia feliz e para que eu possa ser feliz. Rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, colocou o dinheiro dentro do ofertório, virou-se de frente para o altar e fez o sinal da cruz. Foi direto para a casa de Madame Elia. Entrou no hall e, dessa vez, não havia ninguém lá. Era cedo demais para isso. Rodolfo, com a mão fechada, bateu a porta 3 ou 4 vezes e aguardou. A porta logo se abriu, e Benedito apareceu. Bom dia, Benedito, como vai? Vou bem, senhor Rodolfo, disse Benedito, com um leve sorriso, demonstrando o contentamento em vê-lo. Meu caro amigo, Madame Elia pode me receber? Preciso falar com ela. Entre, senhor Rodolfo.
Pode se sentar, que vou ver se a madame pode recebê-lo. Rodolfo rapidamente entrou e se sentou em uma das mesas do salão. Passados alguns minutos, Benedito entrou novamente no salão. Senhor Rodolfo, logo madame virá falar com o senhor. Muito obrigado, Benedito. Aguardarei, então. Rodolfo se levantou, foi até um quadro preso à parede e ficou observando-o, como se prestasse atenção a cada pincelada e tentasse ver a técnica utilizada. Era uma paisagem, na qual um pequeno rio passava no meio de um jardim com uma ponte bem bonita sobre ele e uma mulher de sombrinha passeando sobre a ponte. Senhor Rodolfo, a voz de Madame Lia soou atrás de Rodolfo e pareceu dar um pequeno susto no homem, que estava bastante concentrado. Com um leve sorriso, ela continuou. Como vai, Senhor Rodolfo? O que o traz aqui? Venho resolver nossa pendência. Então, sigamos até meu escritório, por favor. Os dois caminharam pelo corredor até chegarem ao escritório dela. Entraram e, após a mulher se posicionar em sua cadeira, Rodolfo sentou-se do outro lado da mesa. Bem, Madame Lia, quero dizer que já tenho em mãos o dinheiro para a quitação da dívida de Júlia. Que boa notícia, Sr. Rodolfo. Então, ela estará liberada hoje. Realmente, é uma boa nova, e Júlia ficará bem mais feliz, respondeu a mulher, enquanto estendia seu corpo para trás e abria um sorriso. Seus olhos brilhavam, deixando nítido o quanto gostava de dinheiro, não de pessoas. Rodolfo pegou sua pasta de couro, abriu e retirou de dentro o envelope que recebeu no banco. Entregou a ela, que pegou o dinheiro e pôs-se a contar. Senhor Rodolfo, temos 300 contos de réis aqui, e avisei que este mês a dívida cresceu para 330 contos de réis. Madame, confio que agirá com o coração. Estou lhe dando uma grande soma em dinheiro e peço que me libere dos últimos juros corridos. Madame Lia levantou-se, foi até o gaveteiro ao lado do espelho e pegou um caderno dentro de uma das gavetas. Em seguida, voltou a se sentar, abriu calmamente o caderno e falou novamente. O senhor deve saber que sou uma mulher de negócios e, no meu trabalho, quando envolvemos o coração, só perdemos. Por isso, nunca envolvo meus sentimentos com os negócios. Aqui estão os recibos de empréstimos assinados por Júlia, que só lhe darei quando receber tudo o que me é de direito. Não leve para o lado pessoal, até porque gosto dela e do senhor e digo que Júlia será difícil de ser substituída, pois é uma das minhas melhores meninas. Então, mereço receber o que tenho que receber. Mas logo o senhor quitará essa dívida. Façamos assim. Eu a libero de trabalhar aqui, e o senhor me paga a dívida quando puder. Mas lembre-se de que a dívida irá crescer 10% a cada mês que findar. Madame Lia, então, foi até o canto da sala onde havia a mesinha com o cofre em cima. Ela o abriu após girar o botão algumas vezes de um lado para outro, inserindo o segredo. Retirou uma bolsa de pano e colocou o dinheiro dentro. Deu para notar que a bolsa tinha muito volume dentro, que parecia ser mais dinheiro. Ela recolocou a bolsa dentro do cofre, fechou a porta e a travou novamente. Em seguida, voltou à mesa, abriu o caderno e começou a escrever. Rodolfo, já discriminei o pagamento, e ainda estão me devendo 30 contos de réis. Vou considerar a data de hoje como a data para basearmos os juros. O senhor pode levar Júlia hoje mesmo. Madame, podemos reduzir esse valor, então? A 50%? Fico devendo 15 contos. Senhor Rodolfo, como lhe disse, sou uma mulher de negócios. Não posso me dar ao luxo de perder. Desculpe. Bem, espero que eu consiga quitar esse valor o mais rápido possível. Rodolfo se levantou, apertou a mão dela e falou. Posso, então, levar Júlia comigo hoje mesmo? Sim, pode. Rodolfo saiu do escritório e foi ao salão. Lá,
encontrou Benedito novamente. Olá, Benedito. E então, Sr. Rodolfo, conseguiu conversar com ela? Sim, meu caro, gostaria de lhe pedir um favor, se não for incômodo. Sim, Sr. Rodolfo, ajudarei se eu puder. Poderia chamar a doce Júlia para mim? Ah, senhor, só isso? Estou indo agora mesmo. Benedito seguiu em direção ao corredor e sumiu por ele. Pelo semblante de Rodolfo, vi que ele ia falar mais alguma coisa, que acabou se perdendo no ar à medida que Benedito se afastou e desapareceu. Logo depois, Júlia surgiu com roupa simples e com cara de sono. Parecia que ela tinha acabado de acordar. Bom dia, Rodolfo. O que o traz aqui tão cedo? Vim buscá-la. Vamos para nossa casa. Júlia abriu um lindo sorriso e rapidamente pulou no pescoço dele, que sorriu de volta e a rodou. Júlia pediu que parasse, e ele atendeu o seu pedido. Em seguida, os dois se beijaram. Rodolfo ajoelhou mais uma vez e, dessa vez, sem nenhuma aliança, disse a Júlia. Amor da minha vida, quer ser minha amada para toda a vida e, com certeza, para além dela também? Júlia estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela puxou Rodolfo pelos braços, fazendo-o levantar, e o beijou. Meu amor, é claro que aceito. Só peço umas horas para que eu possa arrumar meus pertences. Claro, minha doce Júlia. Posso passar a tarde para pegá-la? Contratarei uma charrete para levá-la à nossa casa. E toda vez que ele falava nossa casa, Júlia não se continha dentro de si mesma. Dava para perceber isso em seus olhos e em seu sorriso. A moça quase parecia uma criança que acabara de ganhar um presente novo. Então, a imagem escureceu novamente e, quando clareou, vimos o lado de fora da casa de Madame Lia. Uma charrete conduzida por um homem de vestes simples, mas bem asseadas, encontrava-se aguardando. O homem condutor desceu da charrete seguido por Rodolfo, que, sem demora, foi logo entrando na casa. No hall de entrada, estava Augusto, que cumprimentou Rodolfo logo que o viu. Boa tarde, Sr. Rodolfo, como tem passado? Muito bem, Augusto, obrigado. E o senhor, como está? Bem, e feliz pelo casal. Eu já soube da boa nova. Meus parabéns. Receba meu voto de extrema felicidade, vossas mercês merecem. Muito obrigado, estimado amigo, disse Rodolfo, com a felicidade estampada em seu rosto. Então, ele entrou no salão principal da casa. Lá dentro, algumas pessoas arrumavam e limpavam tudo, certamente preparando o lugar para o horário de abertura à noite. Uma malha e algumas caixas estavam juntas no canto do salão, bem próximas à saída. Benedito veio ao encontro de Rodolfo e falou. Olá, Sr. Rodolfo, gostaria que chamasse Júlia. É certo que sim, meu jovem. Benedito se virou e seguiu adiante, sumindo pelo corredor dos quartos. Logo depois, apareceu Júlia, trajando um bonito vestido longo. Olhou para Rodolfo com um lindo sorriso e um brilho nos olhos impossível de não se notar. Ela seguiu em sua direção, e ele a abraçou. Minha querida, posso colocar suas coisas na charrete? Sim, Rodolfo, está tudo